Mini curso online sobre benefícios eventuais. Este minicurso se destina principalmente aos técnicos da gestão estadual e municipal do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. É uma iniciativa que faz parte das ações de apoio técnico realizadas pela Secretaria Nacional de Assistência Social, SNS. Este módulo trata das portarias publicadas pela SNS no contexto da pandemia de Covid-19 e da relação que essas portarias têm com os benefícios eventuais. Trata também do que deve ser considerado no período eleitoral e reafirma o benefício eventual como direito. Nosso objetivo é que você possa consultar este material quando precisar e utilizá-lo em treinamentos em seu trabalho. Por isso, este módulo vai ficar disponível no blog da Rede SUAS. O endereço é blog.mds.gov.br/redesuas. Aproveite! Olá, cursista! Seja bem-vindo ao minicurso Benefícios Eventuais. Este módulo especial trata dos seguintes assuntos: pandemia, eleições e doações. Vamos lá? Benefícios eventuais são ofertas públicas em bens materiais, serviços ou dinheiro que se destinam a indivíduos e famílias que, temporariamente, não podem arcar com suas necessidades básicas com recursos próprios, por causa de uma situação incerta e inesperada. O objetivo da oferta de benefícios eventuais é assegurar de forma ágil a dignidade e a reconstrução da autonomia familiar e pessoal. Se liga no artigo 22 da LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social. Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias, em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. E agora você passa a conhecer a Portaria número 58 de 2020 e seus aspectos sobre a regulamentação, a gestão e a oferta de benefícios eventuais em situações de calamidade, como é o caso da Covid-19. A Portaria número 58 de 15 de abril de 2020, por meio da Nota Técnica número 20, também de 2020, orienta sobre a regulamentação, a gestão e a oferta de benefícios eventuais no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, para enfrentamento dos impactos da pandemia da Covid-19. Nessa portaria se ressalta que, no contexto da situação de calamidade decorrente da pandemia da Covid-19, a simples existência de regulamentação dos benefícios eventuais poderá ser condição suficiente para a efetivação do cofinanciamento estadual, não havendo necessidade de vinculação à lei municipal do SUAS. Observando a previsão legal, os municípios podem solicitar cofinanciamento estadual para benefício eventual, caso não tenham, e pedir agilidade no processo de normatização do cofinanciamento pelo Estado, considerando o reconhecimento de situação de calamidade em decorrência da Covid-19. Ainda sobre a Portaria número 58 de 2020, que regulamenta os benefícios eventuais. O município tem a competência de regulamentar a oferta dos benefícios eventuais em âmbito local. Se não há previsão normativa municipal sobre oferta nas situações de desastre, calamidades e emergências, é possível atender às demandas da população, observando a normativa já existente, com as previsões de oferta de benefícios eventuais nas situações de nascimento, morte ou vulnerabilidade temporária. Isso é possível porque essas situações abrangem as mesmas necessidades advindas da situação de calamidade.
Outra opção possível é a normatização de benefício eventual específico para a situação de desastre, calamidade ou emergência apresentada. Quando o município já possui o benefício eventual normatizado, mas a norma não responde da forma esperada à situação de calamidade e emergência em decorrência da Covid-19, os poderes locais deverão se articular de forma urgente para alterar a normativa, de forma a dar respostas eficazes às especificidades da pandemia em seu território, bem como atender às regras do cofinanciamento estadual. A portaria número 58 de 2020 também indica que qualquer pessoa brasileira ou estrangeira que esteja no território brasileiro, que vivencie situação de risco e dificuldades para garantir sua sobrevivência e de sua família, deve ter acesso à política de assistência social. A ausência de endereço fixo e permanente não deve ser um impeditivo para acesso às ofertas dessa política. Os prazos adotados nas regulamentações locais para a oferta de benefícios eventuais devem ser observados como uma referência e não como um obstáculo para a manutenção do benefício. Isso porque eventos como a pandemia de Covid-19 podem trazer urgências e necessidades que demandarão prorrogação da data inicialmente indicada para o encerramento da concessão. Em relação à gestão de benefícios eventuais, a portaria número 58 de 2020 indica que o local de prestação dos benefícios eventuais deve ser amplamente divulgado, para que as pessoas não tenham dúvida sobre o lugar para onde devem se dirigir no momento da necessidade. Deve ser garantido também o fácil acesso e o atendimento digno da população demandante. É preciso conhecer o território e mapear as áreas com pessoas vivendo de forma aglomerada em locais precários, áreas com presença de grupos em isolamento social, locais com maior incidência de violência, entre outros, para agir proativamente na garantia dos benefícios eventuais. O poder público local deve conhecer as especificidades de povos e comunidades tradicionais e grupos específicos presentes em seu território e considerar as diversas formas de habitação utilizadas. Por exemplo, por pessoas em situação de rua, pessoas desabrigadas devido a desastres ou outras situações conjunturais, de pessoas em situação de itinerância, como os acampamentos e barracas do povo cigano, entre outros. A oferta de benefícios eventuais deve ocorrer preferencialmente no contexto do trabalho social com famílias, desenvolvido no âmbito dos serviços socioassistenciais, sem necessidade de instrumental privativo de um profissional para a concessão. Devem ser resguardadas as determinações da Portaria número 377 do Ministério da Cidadania, de 24 de março de 2020, e da Portaria número 100, de 14 de julho de 2020, quanto à adoção de medidas para garantir a oferta dos serviços e a segurança dos profissionais do SUAS e dos indivíduos e famílias atendidas, evitando situações que tragam ou agravem riscos no contexto da emergência na oferta do benefício eventual. Nesse sentido, deve-se evitar filas e aglomerações, buscar realizar entregas em domicílio, informar sobre a concessão por telefone, mensagens ou outros meios, e identificar o público prioritário para a definição de procedimentos mais ágeis e seguros. Agora você vai conhecer a Portaria número 369, de 29 de abril de 2020. O artigo 2º da Portaria número 369, de 2020,
especifica que o recurso emergencial repassado aos municípios tem como finalidade aumentar a capacidade de resposta do SUAS no atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente da Covid-19. Os recursos se destinam a estruturar a rede do SUAS por meio da aquisição de equipamentos de proteção individual, os EPI, para os profissionais das unidades públicas de atendimento e da aquisição de alimentos para pessoas idosas e com deficiência acolhidas em serviços de acolhimento institucional e em atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias. A portaria número 369 de 2020 não faz referência à utilização do recurso para pagamento de benefícios eventuais. Portanto, não cabe utilizar tal recurso para pagamento de benefício eventual, mas sim os serviços socioassistenciais, para a garantia de itens básicos e bens necessários à proteção de trabalhadores e usuários, evitando assim a propagação da Covid-19. Ainda sobre a portaria número 369 de 2020. Em seu artigo 8º, esta portaria indica que os recursos do cofinanciamento federal das ações socioassistenciais para atendimento à situação de emergência em saúde pública internacional decorrente da Covid-19 deverão ser aplicados, além do que dispõe o artigo 3º da portaria MDS número 90 de 3 de setembro de 2013, na garantia de alimentação, outros itens básicos e bens necessários que assegurem proteção da população ou evitem a propagação da Covid-19. Locação de moradia temporária ou hospedagem para indivíduos ou grupo familiar por meio de contratos celebrados pelo poder público. Apoio com alimentação e outros itens básicos a alojamentos provisórios geridos por organizações da sociedade civil. E locomoção das equipes e usuários do SUAS para acesso ou prestação de serviços socioassistenciais. As orientações técnicas sobre benefícios eventuais no SUAS retomam a LOAS quanto às competências dos entes federados e afirmam que a participação no custeio de benefícios eventuais não é competência da União. Nesse sentido, há vedações legais para a utilização de recursos do cofinanciamento federal e do repasse emergencial para oferta de alimento, transporte ou aluguel temporário de imóvel no campo dos benefícios eventuais. Benefício eventual por morte no contexto da pandemia de Covid-19. Diante da possibilidade de que a situação de calamidade gere aumento expressivo no quantitativo de demandas pelo benefício eventual por morte, cabe ao poder público local a edição de normativas, como o decreto de calamidade, que possibilita a ampliação de gastos. O cofinanciamento estadual também pode ser garantido de forma mais rápida a partir da deliberação do Conselho Estadual de Assistência Social e de pactuação na Comissão Intergestores Bipartite, de critérios de partilha com essa finalidade, com referência nas especificidades das regiões do respectivo estado. A Portaria Conjunta número 1 de 2020 da Secretaria de Gestão de Fundos e Transferências e da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania de 2 de abril de 2020 também trouxe o entendimento de que os recursos de cofinanciamento federal, principalmente dos saldos, poderão ser utilizados nas ações de combate à pandemia em qualquer circunstância, desde que as competências específicas dos estados e municípios com as despesas caracterizadas como benefícios eventuais sejam respeitadas. Agora, cursista, muita atenção. Veja sua portaria número 398, de 5 de junho de 2020, que alterou a portaria número 369 de 2020. A portaria número 398, de 5 de junho de 2020, estabelece que é vedado o repasse direto dos recursos emergenciais garantidos pela portaria número 369 de 2020 para pessoas físicas.
Além disso, a portaria número 398 de 2020 dispõe que poderá ocorrer oferta de apoio aos usuários do SUAS que tiveram perda de seus entes em decorrência da Covid-19, desde que não haja regramento específico para garantir serviço funerário gratuito e que a situação referente à pandemia extrapole o orçamento local previsto para benefício eventual por morte, no âmbito da política de assistência social. E nós continuamos conhecendo mais a portaria número 378 de 2020. O artigo 2º, inciso 2, da portaria número 378 de 2020, explicita que a finalidade do recurso repassado é aumentar a capacidade de resposta do SUAS no atendimento a famílias e indivíduos, por meio da preservação da oferta regular das ações do SUAS, incluindo benefícios socioassistenciais. Isso ocorre já que, para que estes benefícios sejam regularmente ofertados, se faz necessário reorganizar a oferta, objetivando proteger os profissionais e o público atendido dos riscos de transmissão da Covid-19. Nesse sentido, medidas como aluguel de veículos, pagamento de combustível, contratação de novos profissionais, ampliação das formas de divulgação e comunicação com os usuários, entre outras, são exemplos de ações de resposta do SUAS em âmbito local, que podem ser fortalecidas e ampliadas para garantir a chegada segura dos benefícios eventuais às famílias e indivíduos que têm necessidade do benefício. Com isso, afirma-se que os recursos garantidos pela portaria número 378 de 2020 podem ser utilizados em ações que garantam a oferta regular e cautelosa dos benefícios eventuais, mas não podem ser utilizados para custeio desses benefícios. Ressalta-se que o artigo 4º da portaria número 378 de 2020 estabelece que os recursos ficam sujeitos às normas legais e regulamentares que regem a execução orçamentária e financeira do Fundo Nacional de Assistência Social. Portanto, as normas vigentes disciplinam a utilização desse recurso extraordinário, confirmando a afirmação de que tais recursos não se destinam ao cofinanciamento de benefícios eventuais, conforme já previsto na LOAS. Agora nós vamos saber mais sobre o período eleitoral. Orientações sobre regulamentação e oferta de benefícios eventuais. Em relação às vedações em ano eleitoral, a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições ou Lei das Eleições, dispõe que são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. No ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei, e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Caro cursista, e sobre o período eleitoral, você sabia? A Lei das Eleições veda práticas eleitoreiras, como a distribuição gratuita de itens não regulamentados, por exemplo, que ocorrem quando gestores ou prefeitos utilizam de forma personalista os recursos públicos para obtenção de apoio político. A regulamentação municipal, que estabelece a oferta de benefícios eventuais com critérios objetivos e transparentes, deliberados pelos conselhos locais de assistência social, garante uma oferta realizada no campo do direito. Como os benefícios eventuais estão inscritos no campo do direito, compondo as garantias do SUAS, não estão abrangidos pela vedação do período eleitoral. Direito versus caridade. Qual a diferença entre benefícios eventuais e doações? O ato formal de ofertar benefícios eventuais é diferente de uma doação. No âmbito da política pública de assistência social, toda oferta deve ocorrer na perspectiva do direito,
A proteção social é garantida aos cidadãos e cidadãs por meios legais e critérios normativos, conhecidos e reclamáveis, que estão em consonância com a Política Nacional de Assistência Social. No âmbito do trabalho social com famílias no SUAS, a oferta ou concessão envolve o processo de análise e reconhecimento do direito ao benefício eventual, feito por profissionais da rede socioassistencial, conforme regulamentação local. A doação é um ato de solidariedade, caracterizado por ações voluntárias e de caridade, sem necessariamente contar com um parâmetro para sua realização. A LOAS é a norma de referência da política pública de assistência social e não prevê ofertas em caráter de doação. Também não há previsão no SUAS sobre qualquer ação na esfera dos entes federados e da gestão relacionada à doação de bens ou valores para o público usuário. Agora vamos retomar alguns pontos essenciais aqui apresentados. Falamos sobre os principais aspectos trazidos na portaria SNAS número 58 de 2020, quanto aos benefícios eventuais, no contexto da pandemia de Covid-19. Tratamos também das portarias SNAS número 369 de 2020 e 378 de 2020 e explicitamos que a utilização dos recursos emergenciais deve ocorrer no âmbito dos serviços socioassistenciais e não no pagamento dos benefícios eventuais. Vimos ainda que a oferta de benefícios eventuais pode ocorrer normalmente durante o período eleitoral, porque esses benefícios são direito e não favor. E por estarem inseridos na política pública de assistência social, não podem ser confundidos com doações. Obrigada, cursista! Você chegou ao final do módulo especial do minicurso sobre benefícios eventuais. Agradecemos por ter ficado até aqui conosco. Para mais informações, é só entrar em contato. Nós estamos à disposição. Ligue gratuitamente para o telefone 121 ou ainda, se quiser, envie um e-mail para benefícioseventuais@cidadania.gov.br.